No século XIX, uma vila parece ser o local ideal para viver. Tranquila, isolada e com os moradores vivendo em perfeita harmonia. Porém, esse local perfeito passa por mudanças quando os habitantes descobrem que o bosque que o cerca esconde uma raça de misteriosas criaturas, que eles chamam de aquelas de quem não falamos. O que são as criaturas? Por que a vila foi criada e qual o seu propósito? Esses segredos serão revelados. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zero no Filmes. E hoje vamos fazer o recap do filme A Vila. Se você ainda não assistiu esse filme, fica comigo até o final do vídeo e saiba que esse filme marcou uma época. E se você já assistiu, fica comigo da mesma forma para relembrar esse filmaço. Mas antes, já se inscreve aí no canal para dar aquela moral e deixa seu like para ajudar no engajamento, beleza? Desde já eu agradeço muito. Então, sem enrolação, bora logo zerar esse filme. Numa época em que parece ser o século XIX, existe uma vila isolada na Pensilvânia, no meio da floresta. A história começa com eles realizando um funeral para o filho de August Nicholson, um dos anciãos da vila. Após o enterro, todos os moradores almoçam juntos e o chefe ancião Edward Walker oferece palavras de conforto. No meio da refeição, alguns barulhos estranhos são ouvidos vindos da floresta, fazendo Noah Percy, um homem com deficiência mental, rir e aplaudir com empolgação. Em seguida, temos uma montagem da vida diária na vila, onde todos trabalham juntos em perfeita harmonia. Entre seus hábitos diários, vemos eles enterrando qualquer coisa vermelha e enviando um homem para uma torre de vigia todas as noites. Na água, também vemos o reflexo de uma figura misteriosa, encapuzada, que passa vestindo uma roupa vermelha. Em uma manhã, Edward está se aproximando da escola, já que é o professor de lá, apenas para encontrar as crianças do lado de fora em círculo. Eles estão olhando para o corpo de um animal ensanguentado e sem pelo. As crianças juram que não levaram para lá. Todos entram e Edward pergunta à sua turma quem poderia ter feito aquilo, e as crianças respondem que foram aqueles de quem eles não falam, se referindo aos monstros comedores de carne. E Edward diz que não faz sentido, já que a vila tem uma trégua com eles, onde os moradores não entram na floresta e, em troca, os monstros não entram na vila. Naquela tarde, os anciãos da vila têm uma reunião. Eles estão discutindo possíveis festividades quando Lucius Hunt, filho da anciã Alice Hunt, pede para falar com eles. Lucius quer permissão para atravessar a floresta e ir a outras cidades para poder adquirir alguns novos remédios. Ele acha que os monstros não vão atacá-lo porque as criaturas podem sentir emoções e Lucius é puro de intenção, mas mesmo assim o pedido é negado. À noite, Alice pergunta o que ele está pensando e ele diz que vai fazer companhia a um amigo na torre de vigia. O guarda daquela noite é Finton Coin. Lucius se junta a ele e pergunta o que ele pensa das outras cidades. Finton responde que são lugares malvados onde as pessoas malvadas vivem. Ele também agradece Lucius por ter ido até lá, já que não era o dia dele. Na manhã seguinte, outro corpo de animal sem pelo é encontrado na cidade. Os anciãos têm uma reunião com os moradores e dizem que isso deve ser algum predador, como um coiote ou lobo, sofrendo de loucura. Não poderia ter sido aqueles de quem eles não falam, porque são bastante grandes, e eles ficariam sabendo se eles estivessem na vila. No caminho para a casa da reunião, Edward conversa com a sua filha Kitty. Ela menciona que está apaixonada e quer permissão para se casar. Edward parece descontente com o fato de que o rapaz não está lá com ela para pedir corretamente. Kitty explica que não perguntou ao rapaz ainda porque quer a bênção dele antes de dizer qualquer coisa e diz que o rapaz é Lucius. Então, Edward lhes dá a bênção. Kitty corre para encontrar Lucius e confessar o seu amor por ele. Lucius a rejeita e Kitty volta para casa e passa a noite chorando no colo de sua irmã cega Eve, enquanto ela canta uma música para ela. Enquanto isso, Lucius junta lenha e leva para a casa de August, onde August se pergunta se o seu filho e Lucius tinham se aproximado, pois nenhum deles falava muito. Ao mesmo tempo, na borda da vila, um grupo de meninos está fazendo um jogo de sorte, onde você deve ficar em cima de um toco, de costas para a floresta e com os braços esticados, e ver quanto tempo consegue durar antes de ficar com medo. O jogador do momento jura que ouve barulhos na floresta, mas permanece no lugar. De volta a Lucius, August está dizendo a ele que pode fugir da tristeza, mas a tristeza ainda vai encontrá-lo, porque pode senti-lo como um cachorro. E então ele olha para uma caixa preta misteriosa no canto. A cena volta para os meninos novamente, que finalmente estão correndo para longe da área, quando os barulhos se intensificam. A manhã chega e Eve está sendo chamada para lidar com Noah, que está batendo em outros meninos. Ele para assim que ela pede
e ela o leva para olhar uma casa especial onde ele será trancado, caso não obedeça. Eles fazem um acordo e ele promete que não vai mais bater em ninguém. Depois eles decidem passar um tempo juntos correndo morro acima até a Pedra do Descanso. Eles chegam à pedra e encontram Lucius, que compartilha um lanche com eles. Eve conta a ele o quanto sua irmã chorou quando ele a rejeitou. Ela também explica que foi capaz de perceber que Lucius está lá porque tem pessoas que emitem cores fracas. Quando Noah sai subitamente para ir atrás de um pássaro, Lucius diz a Eve que ela corre como um menino. Ela agradece por isso e depois diz que sabe porque ele negou a irmã dela. Lucius gosta dela. Noah volta a pregar uma peça em Eve colocando um sapo em sua mão e depois coloca algumas frutas vermelhas na mão dela também. Lucius diz que ela está segurando a cor que atrai aqueles de quem eles não falam, e ela diz que deveriam enterrá-las. Mas agora, Lucius está preocupado porque nunca viu essas frutas, e Noah já as tinha no bolso antes de chegarem. Ele pergunta onde ele as encontrou, e Noah o leva até lá. Horas depois, Lúcio conta aos anciãos sobre as frutas que Noah encontrou perto de um desenho na Pedra do Descanso, o que significa que Noah tem entrado na floresta o tempo todo, sem que nada aconteça com ele. Isso reforça sua crença de que as criaturas também não o atacarão se ele fizer o mesmo e pede novamente a permissão para ir a outras cidades, mas mesmo assim os anciãos não aceitam. Mais tarde, Alice decide contar a Lucius uma história sobre as outras cidades. Seu pai havia saído para ir no mercado e foi encontrado dias depois nu e roubado. Alice quer que ele entenda o que pode acontecer caso ele saia da vila, mas ele explica que não quer fazer isso por si mesmo, e sim pelo bem da vila. Ele diz que não é o único com segredos, apontando a caixa preta que Alice tem. Alice diz que é para o próprio bem dela, para se proteger, mas não esquecer as coisas ruins do seu passado. Lucius quer abri-la, mas Alice se recusa e diz que devem falar com Edward. Lucius diz que Edward tem sentimentos por Alice porque nunca a toca. No dia seguinte, um grupo vestindo capas amarelas está passando pela fronteira entre a vila e a floresta, pintando uma linha amarela nos postes de tocha que separam as duas áreas. Lucius está entre eles e decide entrar na floresta. Não demora muito para ele encontrar as frutas e quando ele ouve alguns rosnados, olha para o lado e vê uma criatura se afastando. À noite, quando chega à vila, ele encontra Eve do lado de fora de sua casa. Ela diz que seus pais contaram que ele quer buscar remédios e ela acha uma atitude nobre, mas ao mesmo tempo não acha que seja uma boa ideia. Ela também informa que sua irmã mais velha vai se casar, o que significa que agora ele está livre. Então o filme corta para a torre de vigia. Fintan ouve um barulho e abre a escotilha, acreditando ser Lucius, mas na verdade é uma das criaturas. Então ele começa a tocar o sino para alertar a vila e todos na cidade correm para as suas casas. Enquanto Lucius ajuda os moradores a se proteger, Kiri corre para Noah, enquanto as crianças e Eve para o porão, mas Eve fica na porta, esperando por Lucius. Quando uma das criaturas está prestes a pegá-la, Lucius aparece segurando sua mão, puxando Eve para se esconder com o resto da família no porão. No dia seguinte, marcas vermelhas são encontradas nas portas de todas as casas. Os anciãos estão realizando uma reunião com os moradores para tentar descobrir o que aconteceu, pois aquilo era um aviso, já que as criaturas nunca tinham atacado sem motivo. Quando os anciãos perguntam se alguém sabe de algo, uma nota escrita é entregue a eles. É uma confissão de Lucius admitindo que entrou na floresta e foi visto pelas criaturas. Edward vai para o fundo da sala onde Lucius está chorando e diz que ele foi muito corajoso. Alguns dias depois, os moradores estão celebrando o casamento de Kiri. Há muita comida, decorações e dança, mas também um pequeno ritual onde dois homens vestidos com capas amarelas deixam carne em uma pedra para as criaturas. Quando Alice parabeniza Edward pelo casamento de sua filha, ela estende a mão para cumprimentá-lo, mas ele não a pega, confirmando a teoria de Lucius. Todos se divertem na festa até que os gritos de algumas crianças são ouvidos. Os meninos são levados para Edward, que pergunta o que aconteceu, e eles dizem que viram as criaturas na vila, deixando mais avisos. A festa é cancelada e Edward faz com que todos vão para casa juntos para se proteger. Eles encontram vários animais mortos por toda parte. Há marcas na porta do celeiro tão altas que um coiote não poderia tê-las feito, e isso confunde os anciãos. Enquanto isso, Eve é despertada no meio da noite e sai encontrando Lucius, sentado na varanda dela. Ela se senta ao lado dele e diz que haverá uma investigação no dia seguinte para descobrir como a fronteira foi violada.
Eles conversam e quando ela pergunta se ele vai dançar com ela na noite de casamento e por que ele não expressa mais os seus sentimentos, ele fica um pouco irritado e diz que se quiser falar, falaria, e se quisesse dançar com ela, pediria para dançar. Ele admite que às vezes fica com medo quando pensa que Eve pode se machucar, e é por isso que ele está na varanda dela, pois ele teme pela segurança dela acima de qualquer outra pessoa. No fim das contas, ele diz que vai dançar com ela na noite de casamento e então eles se beijam. No dia seguinte, durante a investigação, um dos moradores pergunta a Alice se a notícia sobre Eve e Lucius é verdadeira, e ela diz que sim. Enquanto isso, Eve pede a bênção de sua irmã, que dá a sua bênção e deseja felicidades ao casal. Enquanto as irmãs conversam, Lucius é visitado por Noah, que parece claramente perturbado com a notícia. Lucius sabe que Noah também tem sentimentos por Eve e, por conta disso, Noah o esfaqueia. Enquanto os Percys estão se preparando para a reunião da cidade, Noah chega à casa coberto de sangue. Os anciãos são imediatamente informados sobre o que aconteceu e fazem todos os moradores começarem a procurar pela pessoa ferida. Assim que Eve fica sabendo o que Noah fez, imagina que o Lucius poderia ter sido a vítima, então vai até a casa dele e, chegando lá, o encontra caído no chão. Ela o abraça e quando Edward chega, ela diz que não consegue ver a cor de Lucius. Algumas horas depois, um dos anciãos diz que Lucius está instável, mas pode morrer a qualquer momento. Sentindo raiva depois de ouvir isso, Eve vai até a casa de Noah e bate nele, mas seu pai intervém, arrastando ela para fora à força. Noah é ouvido chorando e batendo nas coisas quando fica sozinho e trancado novamente. Algum tempo depois, Eve fala com seu pai e diz que se Lucius morrer, ela também morrerá, e então ela pede permissão para ir a outras cidades buscar remédios. Cortamos para Edward falando com o médico para saber sobre a saúde de Lucius, antes de tomar uma decisão, pois ele teve uma infecção. O médico admite que Lucius teria uma chance melhor se conseguissem conter a infecção. Alice leva Edward para longe da casa para conversar em particular, adivinhando o que ele tem em mente e o lembrando de que ele jurou que deve respeitar a forma que os anciãos agem. Edward vai até Eve e a leva para dar um passeio, onde conta que o seu pai tinha um talento para negócios, mas era perigoso, porque o dinheiro acaba corrompendo as pessoas, e por esse motivo eles não têm dinheiro na vila. Ele conta esse tipo de coisa para Eve para que ela possa entender o que está prestes a mostrar. Eles chegam a um velho galpão onde ninguém deve entrar, e em seguida pede para ela não gritar antes de levá-la para dentro. Em seguida, vemos Eve preparando uma bolsa para a viagem e dizendo a Lucius que ela vai sair para buscar remédios para ele. Enquanto isso, Edward se encontra com os outros anciãos para contar sobre a saída de Eve. Então vemos Eve, que está esperando nas fronteiras da vila usando um manto amarelo, quando Finton e Kristoff se juntam a ela usando o mesmo manto. Eles se aproximam da floresta e Eve levanta a mão para mostrar a bolsa que está segurando antes que os três entrem. Mal eles começam a andar e Finton pede a Eve para dizer a Kristoff que não vai mais seguir junto com eles. Ela diz a Kristoff que não precisam ter medo, porque ela possui as pedras mágicas, e Kristoff se pergunta por que nunca ouviram falar dessas pedras. Finton implora para que ele não os deixem, mas Kristoff acha que é muito perigoso, então ele volta para a vila. Algumas horas depois, enquanto esperam a chuva passar, Finton vê e ouve alguma coisa entre as árvores. Ele também fica com medo e decide voltar, deixando Eve sozinha, que chora e deixa as pedras mágicas cair no chão. Em um flashback, vemos então o que aconteceu no galpão. Edward explica que é tudo uma grande mentira. Não existem monstros e são apenas fantasias. Haviam rumores sobre as criaturas vivendo na floresta nos livros que ele costumava ensinar nas cidades. Os gritos na floresta, a retirada da oferta da carne, os corpos de animais sem pele, enfim, tudo era uma farsa criada pelos anciãos para manter as pessoas afastadas da floresta. Tudo isso não era para prejudicar ninguém, mas o que aconteceu com Lucius passou dos limites, e por esse motivo ele resolveu contar a verdade para ela. Ele dá a ela um relógio de bolso e um pedaço de papel com os nomes dos remédios que ela precisa pegar, e dá instruções sobre como andar pela floresta e chegar na cidade, e pede para que ela não conte a ninguém sobre a vila no mundo exterior. Edward então visita Alice para dizer que enviou Eve para as cidades. A cena volta para Edward se reunindo com os anciãos que não estão felizes com essa decisão. Eles o acusam de colocar em risco tudo o que construíram, e Edward lembra que construíram a vila para ter esperança, e ele não pode permitir que outro ancião perca seu filho.
Ele também lembra eles de que não viverão para sempre, e Eve e Lucius são as pessoas perfeitas para assumir o lugar quando eles não estiverem mais vivos. Então voltamos para Eve, que continua sua caminhada pela floresta. Ela cai em um buraco e só consegue se salvar segurando um galho. Ela sobe e descansa por alguns segundos antes de continuar a andar, e pouco depois ouve um barulho. Depois de jogar um galho na mesma direção do barulho, os barulhos pioram, então ela começa a correr e para no meio do campo de frutas vermelhas. Ela escuta um rosnado e, quando se vira, um dos monstros está atrás dela. Ela diz que não é real, mas a criatura vai atrás dela, então ela começa a correr novamente. Ela esbarra na árvore caída de antes e então tem uma ideia. Ela fica parada e abre os braços, assim como o jogo que os meninos da vila jogam, e quando a criatura está prestes a pegá-la, ela dá um passo para o lado e faz ele cair no buraco. De volta à vila, os Percys estão visitando Noah, mas não o encontram em casa. O que eles encontram é um buraco vazio no chão, dando a entender que Noah encontrou a fantasia de monstro escondida e fugiu com ela. Na floresta, vemos então uma máscara do monstro no chão, e então vemos que a pessoa que caiu no buraco é Noah, que acaba morrendo na queda. Eve continua sua caminhada até que finalmente encontra uma estrada. Depois de deixar seu manto e sua bolsa no chão, ela segue pela estrada até encontrar um muro, que ela pula para finalmente sair da floresta. Na vila, os anciãos estão abrindo suas caixas pretas para relembrar de seus passados e o motivo pelo qual criaram a vila. Eles costumavam viver na cidade e todos foram vítimas de violência. Então, todos eles se conheceram em um centro de aconselhamento de luto. Eduardo os recrutou para criar um lugar onde estariam protegidos de qualquer coisa do mundo exterior. Ele olha uma foto que revela algo muito importante. Eles não estão no século XIX, e sim no século XXI. De volta a Eve, ela está do outro lado do muro quando um jipe com o logotipo Reserva Natural Walker estaciona ao lado dela. Um guarda florestal chamado Kevin sai do carro e, acreditando que Eve é uma intrusa, diz que ela não tem permissão para estar lá. Eve diz a ele que vem da floresta e ele tem dificuldade de acreditar nisso, então ela pede sua ajuda. Ela entrega a lista de medicamentos e o relógio de bolso como forma de pagamento. Quando ele entende que alguém está ferido, ele aceita ajudar, já que tem esses medicamentos no posto dos guardas. Kevin volta para o jipe e dirige até o posto dos guardas, onde seu superior o recebe com alguns conselhos. Ele lembra que Kevin só precisa manter as pessoas longe do santuário animal e não perturbar a floresta, e que não deve conversar com nenhum intruso, apenas patrulhar. Ele também lembra de quando pagaram para que aviões não sobrevoassem aquela área, alguns anos atrás. Quando ele volta a ler o jornal, Kevin rouba alguns medicamentos e pega a escada de manutenção. Pouco depois, Eve está de volta à floresta, usando seu manto amarelo e retornando para casa, enquanto Kevin está do outro lado do muro com a escada que Eve usou para subir de volta e seu relógio de bolso pendurado no retrovisor. Momentos depois, a notícia do retorno de Eve com os remédios chega aos anciãos, que estão esperando ao lado da cama de Lucius. Também é dito que Eve foi atacada por uma criatura e ela a matou, o que deixa os pais de Noah muito chateados. Edward diz a eles que encontrarão Noah e que lhe darão um enterro adequado, e também dirão aos outros que uma criatura fez isso. No fim das contas, o sacrifício de Noah tornou as histórias reais e lhes deu uma chance de continuar na vila, se isso for o que todos os anciãos desejam. E claro, todos concordam em continuar lá. O filme então termina com Eve entrando na sala e segurando a mão de Lucius para dizer que ela está de volta à vila. E assim zeramos mais um filme, e se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e aproveita também e ativa o sininho. Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo e eu já te espero nos próximos, beleza? Um grande abraço e até mais. Valeu!